Bom dia, nono ano. A gente vai dar só uma recapitulada dos cálculos, tá? De partícula alfa e partícula beta. Não vou fazer cálculo, né? É só dar uma relembrada. E a gente vai começar hoje a pensar um pouquinho sobre o período de meia-vida e semidesintegração. E se der tempo, ainda vamos fazer alguns cálculos hoje. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Eu não achei aquela outra que era boa. Deixa eu ver se ela tá aqui nos downloads, que era melhor do que essa. O problema dela é o formato. Mas... vai ser essa mesmo. Quem lembra a diferença entre a partícula alfa e a partícula beta? Eu dou 25 décimos. A alfa é para tirar um determinado número de massa, ou é prótons, esqueci qual dos dois. E o beta é para acrescentar. Mantém o primeiro igual e acrescenta no número de prótons. Muito bem. Exatamente isso. Como a Camila falou, ganhou 25 décimos. Me cobre, viu, Camila? Assim que eu der a nota da prova, das primeiras provas. Gente, vocês estão conseguindo ver... Peraí. Estava travado. Vocês estão... Como a Camila falou, a partícula alfa a gente vai arrancar elementos do núcleo, tá? Ela tem o formato de um átomo de hélio. Então, ela tem número de prótons 2 e número de massa 4. Então, a gente vai arrancar 2 do número atômico do átomo de quem ela será tirada, né? E 4 do número de massa. Ela é uma subtração do átomo, certo? A gente retira número de prótons e retiramos número de massa. Já a partícula beta, como ela falou, será o contrário, será uma soma, né? Nós acrescentaremos uma unidade a mais no número de prótons do elemento e não mexeremos na massa, né? Porque ela não possui massa, ela só possui uma cargazinha elétrica, tá? Então, em qualquer equação, utilizando partículas alfa, nós iremos fazer uma subtração e utilizando partículas beta, nós iremos fazer uma adição, ok? Deixa eu voltar aqui, hoje está travado. Estava bom demais para ser verdade. 5. O que está acontecendo? Ah, está desativado isso. Está travado totalmente. Vamos lá. Falar um pouquinho de meia-vida até ele destravar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô. Pelo menos isso. Agora deu. Vamos lá, enquanto eu não consigo destravar aqui nem para terminar a aula. O seguinte, gente. Já que a gente relembrou as partículas, a gente vai falar um pouquinho de meia-vida. No livro de vocês, já que a gente está aqui travado, na página 244, tem um textinho sobre isso. Quando eu falo para vocês sobre essa frase, meia-vida, o que é que vem à cabeça de vocês? Meia-vida. Meia-vida, Pela exatamente. metade. Exatamente isso. Pelo menos alguma coisa aqui é autoexplicativa, né? A gente já conversou isso, acho que nas primeiras aulas de radiação, e a gente vai trabalhar com ele agora. Era aquele velho elemento químico, né? Que a cada tempo, a cada período de tempo, ele tem a sua massa reduzida pela metade. Eu acho que a gente usou o urânio e a cada 50 anos a gente foi reduzindo a massa dele, né? E isso é uma coisa que acontece com a maioria dos elementos químicos de potencial radioativo. Desculpa, gente, eu acordei e ainda tô com sono. Eu não tô admitindo que isso aqui tá travado.
Agora sim. Por que eu não consigo ampliar a tela? Vai ter que ser assim agora, sem ampliar. Deixa eu só ir. Não tá dando certo o slide hoje. Então, no período de meia-vida, a gente vai literalmente cortar a massa do elemento químico pela metade. Vamos fazer um exemplo oral para ver se vocês conseguem assimilar novamente. Digamos que o urânio tem uma massa de 200 e o período de meia-vida dele é de 10 anos. Hoje é 2020, né? E o urânio que eu tenho aqui em casa tem uma massa de 200. Em 2030, qual será a massa dele? Repete aí. Eu tenho o elemento urânio e a massa dele é 200. O período de meia-vida dele é de 10 anos. Hoje é 220, hoje é 2020. Em 2030, qual será a massa do elemento que eu tenho aqui? 100. 100. Muito bem. Em 2040, qual será a massa dele? 50. Em 2050? 25. 25. Muito bem. Em Aí. 2060? E qual? Em 2060, qual será a massa dele? 0. 0? Não era Não. 50? 25 dividido por 2, né? Não passaram-se mais 10 anos, será 12,5. É, Em tá pensando. 70, 6, o quê? 75? Não. 6, alguma coisa. Né? Em 2080, vai ser 3,125. 3,125. E por aí vai, né? Eu já até esqueci, parei em 2080, não foi? 2090, um pouquinho, 1,8 por aí, menos. No ano 3000, seria 0,9, né? E assim por diante, até que ele se extingua totalmente. Então, vocês perceberam que não é um cálculo tão fácil, né? É só dividir. Lembrando que, quando eu perguntei para vocês, eu perguntava certinho, a cada 10 anos, né? Nem sempre vai vir assim, certinho. E muitas vezes vai vir com horas, minutos e segundos, por exemplo. Eu lembro até hoje de uma questão de prova. Tem um elemento químico, eu não lembro qual é o radioisótopo, para fazer quimioterapia. E a meia-vida dele é de 1h30. Então, a cada 1h30, o remédio ele vai sumindo. Aí precisava de 100 gramas para tratar um paciente, mas era 2 horas de viagem. Então, o cara tinha que trazer uma quantidade a mais. Eu lembro que ele tinha que pegar o dobro. Né? Os alunos bateram a cabeça porque não era um número fechado, né? Bateram. No caso, o elemento cairia pela metade. Eles foram buscar 200 gramas. O elemento cairia pela metade em 1h30, mas ainda sobraria metade. Mas os alunos não conseguiram fazer o cálculo de cabeça. E são questões desse tipo. A gente também vai ver hoje, teoricamente, né, as formas de reação nuclear. Vocês podiam me ajudar a ler? Vocês sabiam que as estrelas, né, são produtos de reação nuclear? Eu não sei se eu falei isso nos primeiros dias. Vocês sabiam disso? A senhora não falou, mas eu já sabia. Eu já sabia, no caso. Muito bem. Quem curte astronomia trabalha, assim, vê muito isso naquela série Universo da Netflix, ou até em livros e tal. As estrelas, elas estão constantemente criando elementos químicos novos e destruindo, criando e destruindo, criando e destruindo. As estrelas são as grandes fornecedoras de elementos químicos para o universo. Né? Tem uma frase, eu não sei se é de Shakespeare, eu não sei de quem é a frase, que fala assim, nós somos feitos de poeira de estrelas. Isso é verdade, tá? Como vocês podem ver lá na tabela periódica, uma tabela periódica que eu mando eventualmente no Instagram, a maioria, né, acho que 70% dos elementos químicos vieram das estrelas, inclusive os elementos químicos que nos compõem. Então, nós somos feitos de matéria de estrelas. E se não fossem as constantes explosões estelares que acontecem, nós não teríamos literalmente matéria para construir tudo isso que existe aqui no nosso planeta e em vários outros. Então, os planetas em si, eles são constituídos por restos de matéria de estrelas. E algumas estrelas também, né? Quando algumas estrelas morrem, a matéria delas é incorporada por outras,
né? Então, a matéria dessa estrela morta, ela pode dar origem a novas estrelas ou pode dar origem a planetas. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora. A fissão nuclear e a fusão nuclear, certo? Olha, quem quiser acompanhar, eu queria que vocês lessem. Carlinhos, você pode ler para mim o parágrafo de fissão nuclear na página 244? Posso. Lê para mim, por favor. Que página? Que Fissão página? nuclear. 244. Fissão nuclear. Na tentativa de se obter novos elementos químicos com números atômicos maior que o do urânio, Z igual a 92, os chamados elementos transurânicos, através de bombardeio de partículas radioativas sobre núcleos de elementos já conhecidos, transmutação nuclear. Descobriu-se que esse processo liberava uma enorme quantidade de energia. Isso porque o átomo de urânio, quando atingido por um nêutron, divide-se em dois átomos menores e libera mais alguns nêutrons, que rompem outros núcleos e liberam mais nêutrons. Ou seja, basta romper apenas um núcleo de urânio que os demais se rompem, quase que automaticamente liberando uma quantidade mensurável de energia. É chamada reação em cadeia. A fissão nuclear possibilitou a construção e lançamento, 16 de julho de 1945, da primeira bomba atômica, a maior e mais poderosa arma de destruição em massa que o ser humano construiu. E a história nos mostra as consequências extremamente negativas desse feito. Então, gente, a fissão nuclear é como se fosse a quebra, né? A fusão é a construção. Então, a fissão nuclear, ela, né, foi um dos motivos da criação da primeira bomba. Um dos motivos, não, um dos mecanismos de destruição da primeira bomba criada. Eu acho que vocês já viram isso em história e vocês conhecem muito bem as consequências que perduram até hoje. E olhe mais, nem tudo que tinha para ser explodido nessa bomba aqui chegou a explodir. Foi só uma pequena porcentagem, para vocês terem uma ideia. Imagine se ela tivesse explodido 100%. Né? Ela destruiu, foram duas cidades, né? Hiroshima e Nagasaki. E tem vítimas até hoje, né? Foi em 1945, tem o quê? 55 com 20, 75 anos que ela explodiu. Mas tem doentes até hoje, né? Os filhos das pessoas que se reproduziram, netos, muitas pessoas nasceram ainda com problema. O solo até hoje é uma negação, né? E como o Carlinhos leu, basta que uma partícula do núcleo seja destruída para que todas as outras automaticamente comecem a ser destruídas também. Então, o processo de reação em cadeia. Você quebra uma e todo o resto começa a desmoronar. E é isso que leva à grande explosão. Isso, lá no universo, é tranquilo, né? Porque a gente tem um grande espaço para que isso aconteça, não tem formas de vida, nem casinhas, nem plantinhas, né? Nós temos um monte de planetas que, até onde a gente sabe, estão desabitados. É muito diferente de fazer isso aqui. É claro que a intenção, gente, quando essa tecnologia foi estudada e tudo mais, não era essa. Mas tudo que se cria hoje vai ser utilizado para a guerra. Deixa eu ligar aqui o carregador, viu, gente? Achei que eu tinha bateria para mais, não tenho nem para uma aula. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora, né? A gente falou um pouquinho sobre a fissão. Vamos para a fusão agora. Será que alguma menina quer dar uma lida aqui no próximo parágrafo? Não. Não? Eu posso ler. Lê para mim, por favor. Fusão nuclear. Ao contrário do que acontece na fissão, a fusão nuclear é a junção de núcleos pequenos que formam núcleos maiores, liberando uma quantidade muito grande de energia. É o que acontece, por exemplo, como o Sol, onde acontecem fusões de hidrogênios, originando núcleos de hélio. Para que a fusão aconteça, é necessário que haja uma temperatura elevadíssima,
A energia liberada na fusão é bem maior que a liberada na fissão. O nascimento e a morte de uma estrela acontecem em função da fusão nuclear. Então, gente, no processo de fusão nuclear, e por favor, quem tiver um tempinho e tiver curiosidade, assista, acho que é o capítulo 3 ou é o capítulo 4 da série Universo, explica direitinho esse processo. A gente tem na fusão nuclear uma produção de energia tão surpreendente, que a gente não consegue pensar em nada aqui na Terra que se compare a isso. Nem temperatura, nem poder de construção e nem poder de destruição. É uma série bem interessante, ela está dublada já, ela é antiga, mas ela é muito boa. Não que eu vá cobrar algo do tipo na prova, mas é só para, sabe, expandir o conhecimento, como é um assunto interessante. Eu particularmente acho radiação um assunto muito interessante. Radiação não é só falar de bomba nuclear e da potencial destruição, tanto é que eu não paro aqui para botar o documentário de Fukushima. É Fukushima? Não, de Chernobyl. O documentáriozinho de Chernobyl eu estava no meu computador, antigamente até colocava. Mas tem tanta coisa boa que a radiação proporciona para a gente também hoje, que ficar focando no ponto negativo dela, eu não gosto. Eu acho que desestimula futuras pessoas que queiram trabalhar com isso, certo? Tudo bem, foi criada uma bomba que matou milhares de pessoas, foi. Mas é culpa do produto? Não. Não foi instabilidade, não foi um acidente. Claro que existiram acidentes, né? Vocês conhecem os acidentes. Foi em Chernobyl. E qual foi o outro, gente? Foi Fukushima, né? Chernobyl e Fukushima, eu acho. De explosões, né? Fukushima e Chernobyl foram explosões causadas por erros, por falhas. Quando você trabalha com radiação, você tem que estar sempre rodeado de água. Se você estiver coberto por água, vai dar certo. Não há acidentes nas usinas nucleares aqui do Brasil. Eu já falei também que nós temos usinas nucleares, né? Falei para essa turma. Nem lembro direito, professor. Quantas usinas nucleares vocês acham que a gente tem no Brasil? Uma. Eu ia falar uma, mas duas, sei lá. 4. Um pouquinho menos de 4, um pouquinho mais de 2. Nós temos 3, até onde eu sei, né? As 3 se localizam lá no Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Tudo poluente, né? Não, na verdade, muito pelo contrário. Todo mundo já tem logo essa ideia. Eu não sei se vocês lembram no 6º ano, mas eu era uma grande defensora da energia nuclear. A energia nuclear ela não é poluente em nada, se você souber cuidar dela direitinho. Se você cumprir com as regras, e todo mundo que trabalha com física e química é obcecado por regras, se você cumprir direitinho, não vai ter nenhum problema, certo? É reservatório de concreto até que o período de meia-vida extingua o elemento químico, é trabalhar rodeado de água, né? Ter segurança nas vestimentas, disciplina ao entrar e a sair, é contratar funcionários capacitados, né? Pela qualidade do trabalho deles, não porque eles são parentes de ninguém. Ela é uma energia limpa, tá? E ela é extremamente eficiente. Toda energia provoca um impacto ambiental, gente, até a hidrelétrica, a energia solar, a eólica, a nuclear, toda energia ela provoca um impacto ambiental. Só que existem formas de produzir energia que provocam um impacto ambiental menor. A eólica e a solar têm um impacto ambiental bem menor, né? A hidrelétrica, ela é pura, ela não lança poluentes exatamente, né? Mas ela destrói uma área completa, né? Ela extingue animais, ela extingue vegetação, né? Ela acaba com a população de peixes onde ela é implantada. Parte do problema do nosso Rio São Francisco, eu digo uma grande parte, não é a seca, não é o assoreamento em si, né? Foi a usina, né? A usina que matou e vem matando o rio. Mas tem como tirar uma usina para que o rio volte? Não tem, porque a gente tem uma região inteira que depende da eletricidade. Então, pensar em novas formas de produzir energia sem ter que destruir um país inteiro, falando de ecologia aqui, seria muito eficiente, né? E eu acho que o futuro da energia, para poupar os recursos naturais, inclusive, vai ser energia nuclear. Você consegue construir uma usina num espaço pequeno, desde que ele seja rodeado de água, né? E se você tomar os cuidados corretos, o impacto ambiental é mínimo, certo? Claro que uma idiotice, um funcionário que não estiver dormindo direito pode provocar um grande estrago.
Mas até hoje a gente desconhece esses estragos aqui no Rio de Janeiro, né? Não é utilizada também a usina para abastecer todo o estado do Rio de Janeiro, são pequenos pontos, porque, óbvio, a gente ainda está conhecendo a tecnologia, apesar dela não ser nova, a gente está tentando aprimorar, né? E fizeram até uma comparação entre as nossas usinas aqui no Brasil, no tempo que aconteceu o acidente, e a usina lá da Ásia, não sei se foi no Japão, eu acho que foi no Japão, gente, a última explosão que teve, né? De um reator. Lá eles construíram a usina em um lugar deserto, não tinham água por perto, eles tinham apenas tanques de água para tentar conter as explosões, e eram tanques muito pequenos para o tamanho da usina, né? Então, a gente sabe que os asiáticos, eles são muito perfeitos, né? Eles são perfeccionistas em tudo, e eles confiaram muito nisso, deles terem normalmente o controle sobre a situação. Mas se a gente sabe que um produto é instável, a gente tem certeza que a gente nunca tem controle sobre a situação. Então, o ideal é fazer tudo direito de uma vez só, né? Eu acho que eles vão levar isso para a vida. Então, a gente já falou de fissão, que é um processo de destruição, a fusão, que é um processo de construção. Ambos geram muita energia, tá? A fusão, muito mais energia do que a fissão, tá? A fissão a gente conseguiu reproduzir aqui na Terra, tá? A gente consegue reproduzir. A fusão, não. Não tem condições de a gente tentar inventar uma máquina que simule a fusão nuclear, porque é um processo extraordinário. E a gente nem sonha de como fazer isso direito aqui na Terra, né? Eu acho que a gente não tem capacidade ainda, mas em breve, quem sabe. Aí fala um pouquinho aqui das radiações que a gente usa no cotidiano, né? Radiação de raio-x, por exemplo. A radiação de raio-x ela é muito importante para a realização de exames. Ultimamente eu fui exposta a tanta radiação no último mês que eu nem sei, viu? Eu fiz vários exames de cunho radioativo, vários raios-x, ultrassons e um monte de coisa, ressonância e tal. E a gente sabe, né, por mais que a gente tenha medo de radiação, muitas pessoas não raciocinam que a gente convive com ela todos os dias. Além do raio-x, que outros processos radioativos nós somos expostos? Alguém consegue citar? Só o quê? A energia elétrica em si é uma radiação. Também tem a bateria do nosso celular, que ela emite uma radiação, que também Isso. tem risco de explodir, no caso de aquecimento excessivo. Também tem o micro-ondas. O micro-ondas, muito bem. Alguém se arrisca mais? Vocês estão vendo que são todas coisas do nosso dia a dia, literalmente, né? TV. TV. A TV, não necessariamente, mas uma pessoa um aparelho que fica muito perto dela, sim. Hoje não é mais tão usado, né? Mas antigamente era muito usado. Computador é? O computador tem, mas a gente não fica tão próximo. A bateria do computador pode emitir também. O computador. Aí ela falou Fone de ouvido. micro-ondas. Hã? Fone de ouvido. O fone de ouvido não. São ondas sonoras, não é exatamente radiação, são ondas sonoras. A gente tem também a radiação solar, gente. E Todos os também tem dias. as pilhas, que eu esqueci de falar. As pilhas As para pilhas, exatamente. A gente é exposto a muito material radioativo todos os dias, né? Tipo comida. A gente come comida que é aquecida sob radiação. A gente faz exames com E radiação, né? micro-ondas? A gente. Oi? Luiz Henrique. Micro-ondas. Micro-ondas, exatamente. A gente faz tratamento com radiação, né? Radioterapia. O próprio rádio emite ondas, né? A radiação solar, da qual a gente precisa. Inclusive, eu estou com a vitamina D baixa, porque não estou pegando sol o suficiente, né? As pessoas escuras, elas têm uma proteção do sol, vocês sabem, né? A melanina. Isso evita com que a gente tenha câncer de pele. Porém, dá às pessoas negras uma maior probabilidade de desenvolver câncer nos ossos e osteoporose. A minha vitamina D está baixa porque eu não estou saindo muito de casa por conta da pandemia e a minha pele não deixa que o sol penetre dentro de casa. Então, a radiação solar é o grande exemplo de que a radiação ela fomenta a vida, né? Se eu não receber radiação solar, eu morro. Né? Se eu tiver câncer e recusar o tratamento de radiação, eu vou morrer também. Né?
Na minha vida corrida, eu não tenho, mas eu preciso muito. É uma coisa que eu preciso comprar muito, é um micro-ondas, né? Ele poupa muito tempo da minha vida. Então, nem toda radiação é exatamente para o mal. Apesar de que o micro-ondas, né, é questionável. O celular também, né? Eu tinha crises de enxaqueca muito fortes que pararam quando eu parei de dormir com o celular embaixo do meu travesseiro. Eu tinha dores de cabeça fortíssimas e a médica sugeriu: você dorme com o celular embaixo do travesseiro? Eu, sim. Ela experimenta tirar esse hábito para você ver se melhora. E melhorou, gente, muito. Né? Faz mais de um ano que eu não faço isso, ou faz quase um ano. E é esse período que eu estou sem enxaqueca, né? Sem enxaquecas noturnas que eu tinha e acordava com enxaqueca e tal. Então passou, certo? Por mais que você não esteja usando celular, vocês acabam recebendo mensagem, recebendo ligações. Então a movimentação da bateria, né? E quando a bateria se movimenta, ela lança lá. E a gente acaba dormindo com a tela para baixo, né? E as costas do celular justamente posicionadas, né? E a gente sabe que existem muitos tipos de radiação que atravessam até concreto. Imagine tecido, né? Faltou falar, gente, da radiação gama, que eu não falei pelo motivo de o Zoom não quer deixar eu usar meus slides. Eu não sei por quê. Tá travado. Não sei se é a apresentação em si, eu até fechei. Mas outro dia a gente tenta. A radiação gama, ela não tem cálculo, tá? Lembra que a radiação alfa, ela é 4 em cima e 2 embaixo. A radiação beta, ela é 0 em cima e 1 embaixo. E a radiação gama, ela é 0 em cima e 0 embaixo. Então, não há exatamente cálculo para ela. Ela não provoca mudanças em elementos químicos. Agora, uma vez que nós somos submetidos à radiação gama, a gente pode ter sérios problemas. Vocês podiam dar uma volta para a gente ler aqui rapidinho para encerrar a aula, na página 242, já que eu não consigo abrir slide. Se vocês quiserem fazer uma marcação ou dobrar a página, porque a radiação gama ela é mais teórica, certo? Vamos lá. A radiação do tipo gama ela é lançada em forma de onda eletromagnética. Então, diferente de alfa e beta, ela não é chamada de partícula, né? A gente chama a radiação alfa de partícula alfa. A gente chama a radiação beta de partícula beta. Mas a gama a gente não chama de partícula, porque ela não é uma partícula. Ela não se comporta como algo físico, ela se comporta mais como uma onda, certo? Ondas sonoras, elas são palpáveis, gente? As ondas sonoras são palpáveis? A gente consegue segurar, né, ou pensar em átomos de ondas sonoras? Sim ou não? Não. Não, né? A gente sabe que elas existem, que elas têm um efeito, que elas causam um efeito, a gente sente o efeito, mas ela não é palpável. A radiação gama, mesma forma. Ela não, a gente sabe que ela causa um efeito, até porque a gente vai sentir uma dor do caramba, né? Desculpa a palavra, se a gente for atingido por ela, né? A gente não consegue visualizar, mas a gente sabe que ela existe e sente os danos dela, certo? Então ela é uma onda, ela não é uma partícula, tá? Vocês vão entender isso muito melhor em física mais para frente, quando vocês estudarem a real diferença entre onda e partícula. Por exemplo, a luz, ela tem comportamento de onda e de partícula. Ela confunde muito a gente. Então, a radiação do tipo gama ela é lançada em forma de onda eletromagnética. Logo depois da emissão das partículas do tipo alfa ou beta. Então, primeiro tem a emissão alfa ou beta, e em seguida vem a onda gama. Né? Em seguida vem o perigo. Isso acontece porque, mesmo depois da emissão dessas partículas, o núcleo não consegue se estabilizar. Assim, ele emite energia na forma de onda eletromagnética para se estabilizar. A radiação do tipo gama não tem carga elétrica nem matéria, e por isso só pode ser representada por essa letra, né? 0 em cima, 0 embaixo. Eu sempre esqueço o nome dessa letra, gente. Não é teta. É gama, né? Como possui alto poder de penetração, pode causar danos irreparáveis aos seres humanos, tá, gente? Ela é extremamente, extremamente prejudicial para a nossa saúde, certo? Então, sempre que a gente lança partículas alfa e beta, tem que se proteger,
porque provocou ali um desequilíbrio no átomo, né? E ele não vai parar até que ele se estabilize. Para se estabilizar, ele vai lançar o máximo de energia possível. Infelizmente, essa energia vem muitas vezes na forma de radiação gama, tá? Então, foi isso. A gente falou um pouquinho. As teorias da relatividade são conteúdos de física. A gente tem atividade agora para vocês fazerem em casa, tá? Página 246 e depois a de marcar X. Eu vou lançar lá no grupo para vocês já, viu? Vou encerrar a aula por aqui, gente. Por favor, respondam essas atividades e a gente vai corrigir elas amanhã, né? Amanhã tem aula nesse mesmo horário. Por hoje é só. Tchau, tchau. Vou dar uma ajeitada aqui no meu Zoom para ver se na próxima aula não tem esses problemas. Tchau, gente. Vou deixar a atividade aqui no grupo, viu?